Ô, tem um caso de uma mãe e uma filha, uma família, não sei, que foi pros Estados Unidos e se lascaram. Gabriela Saraiva é uma atriz, aparentemente, é isso? Atriz e cantora. 14 milhões de seguidores? Ô, louco, maluco. 14 milhões de seguidores. Nossa, mano. Dificuldade de viver como imigrante nos Estados Unidos. Vamos ver isso aqui. Tinha uma carreira bem consolidada, mais ou menos, no Brasil. Bem consolidada, mais ou menos. Começamos bem. Claro, não era, sei lá, bam, mas eu trabalhava bastante. Nunca ficava, tipo, muito tempo parada. E aí, mudando pra cá, as coisas mudam, né? Porque começa do zero. Então, essa coisa, essa pressão também, porque tem muita pressão externa. Gabi não vai voltar a fazer novela? Gabi isso, Gabi aquilo. Diretores, produtores, agentes, tipo... Aí, às vezes, a gente fica, será que eu fiz merda? Eu era administradora de empresas no Brasil. Olha, Eu pra era você tá postando esse vídeo, talvez. empresária antes da Gabi nascer, até a Gabi crescer um pouquinho. Depois eu passei a ser empresária da Gabi. E aqui eu tive que começar a ser babá. E eu amo criança, mas às vezes a gente pega umas criancinhas meio que Mimada, que maltrata. complicada. E assim... Mano, mas calma aí. Calma que pera, calma. Eu sei que as redes sociais são uma mentira e tudo mais. A gente já sabe de tudo isso aí. Mas, mano, a mina tem quase 15 milhões de seguidores. Como é que tá tão ferrado assim? Quando a criança começa a te maltratar, eu muitas vezes pensei em desistir. Sim, minha autoestima vai lá Minha mãe embaixo. voltava muito triste pra casa. Assim, já teve situação assim, a criança chutar e falar, sai daqui, vai embora. Que o motivo que mais já me fez pensar em desistir foi ver minha mãe triste, tipo, quando a minha mãe se sente muito sobrecarregada. Sabe o que eu falo sobre, pô, calma aí, a pessoa tá, assim, é uma mina que tem, eu não sei quem é, mas assim, a mina tem muito seguidor, tudo bem, novamente, pode ser fake e tudo mais, aquele papo todo de número de rede social e como isso interfere em quem vai ser chamado pra fazer uma novela ou não, em detrimento daquele que tem mais seguidores, que não necessariamente é melhor ator ou atriz, ou às vezes até chamam gente, tipo, influenciadores e não sei o quê, porque tem essa visão que muito seguidor no Instagram vai trazer público pra obra, pra novela, pro filme, pra série, e aí às vezes a pessoa que ela tem menos seguidores e tem mais condição artística, tem mais técnica, tem mais talento, tem mais profissionalismo, enfim, fica de fora, porque a regra agora tem que ter muito seguidor na rede social pra ser chamado pra fazer alguma coisa. Na comédia é assim, na novela é assim, em todo canto é assim. A gente sabe disso, que essa é uma realidade. Então, muita gente compra seguidor, muita gente, né, burla ali a regra do Instagram pra mostrar que tem número pra poder ganhar papel e fazer coisa. Enfim, dito isso, pra ela mudar pros Estados Unidos e a mãe ter que ser babysitter, ter que cuidar de criança, ter que... Eu penso assim, será que não faltou um planejamento financeiro melhor nesse sentido? Pra pessoa poder se manter até fazer as coisas virar, porque pelo que eu entendi, ela tá tentando uma carreira internacional. E não é fácil. Se você não vai com, né, com a indicação, com o tal do QI, é mais treta, né? Então, tipo, será que ela meteu o louco e foi tentar? E aí tá dando ruim? Ou será que faltou um planejamento financeiro melhor aí? Eu não gosto de ver minha mãe triste. Ah, eu adoro. Me ajuda a te ajudar, querida. E aí, por isso que às vezes eu já pensei em desistir, porque eu não gosto que minha mãe tem que trabalhar muito. Minha mãe, que saco, gente. Hoje foi um momento muito difícil pra mim. Sim, tipo, minha mãe trabalha muito, cara. Minha mãe não tem tempo pra nada. Olha, seja bem-vinda à realidade de uma mãe. Mesmo assim, todo o dinheiro vai pra pagar aluguel, comida. Sim, bem-vinda à realidade da família brasileira, ô querida. E aí, isso me deixa triste, porque eu queria poder fazer mais, só que... Aí, esse é o motivo maior, assim. E realmente é triste, eu não tô ironizando a fala da mina não, mas é bem-vinda à realidade, né, chat? A sua mãe trabalhar, ou você que é mãe trabalhar o mês inteiro pra pagar as contas e ponto. E é o que dá pra fazer. Então é isso, tipo, bem-vindo ao capitalismo. Chegou pra mim e falou, mãe, você não é mãe. Chá revelação de mãe. Você não é mãe, você é provedora. Me julgando, sabe? Isso pra mim foi muito difícil, porque eu sou pai e mãe, e eu quero dar o melhor pra eles, mas aqui, infelizmente, é muito dinheiro, gente, que tem que ter pra você conseguir sobreviver aqui. É muito difícil, as pessoas têm essa visão de tipo assim,
ai, vai mudar, vai ser tudo fácil, vai conseguir emprego rápido. Quem tem essa visão ainda hoje, eu não sei, chat, é que a gente vem de uma... A gente... Ah, eu vou ser um pouco mais cordial aqui. A gente vem de uma bolha muito específica, porque a gente consome, por eu assistir muitos conteúdos desse sentido e vocês também, a gente sabe que isso é uma grande de uma mentira, né? É uma baita de uma mentira esse negócio. Ah, vai conseguir emprego rápido. Vai, subemprego. Emprego que paga mal e esfola o fulano. Então, tipo, mas obviamente a gente sabe disso porque a gente vem de uma... A gente fica numa bolha muito específica que é assistir esses conteúdos, então... Isso até pra quem mora aqui é americano, então pra gente que é imigrante, não tem o inglês perfeito, A sabe? gente não consegue ter um plano de saúde aqui, porque um plano de saúde aqui é surreal de caro. Tanto que às vezes fala Não, mas assim, aí é só usar o SUS, fica tranquila. tô achando que eu tô ficando doente. Gabriela não vai Pelo ficar amor de doente, Deus, não não. fica doente, já. Porque se ficar, tem amiga nossa que já ficou doente, que é $8.000 De um dia pra tomar de um um dia pro sorinho no hospital. Esses momentos são bem... SUS grátis é caro, né? Como diria aquele outro imbecil lá. Ainda bem que eu não lembro o nome. Sim, os momentos que... Logo que a gente chegou aqui, começou o Guilherme dar problema na escola. E ele disse que ele não entendia também as coisas e foi tudo novo pra ele, então ele começou a dar trabalho. Mas aí depois ele deu de novo. E eu não consegui comunicar com a escola. Chegar lá com o Google Tradutor, mas daí... Nossa, mas, ô, querida, e também... Ô, chat, há quanto... Tudo bem, você chegou aí tem um mês? É um mês que você chegou... Se for um mês, tudo bem. Mas se você tiver aí há 3, 4, 5 meses, quer dizer... Aparentemente, todo mundo mudou de surpresa aqui. Ninguém sabia que ia ter que fazer uma mudança internacional, hein? Pelo jeito, a galera foi de surpresa, assim, ó. Foi a imigração reversa, o ICE. Isso aqui foi o primeiro caso de ICE reverso. Que ao invés de obrigar as pessoas a sair do país, obrigaram elas a entrar no país. E ficar lá. Não, você vai morar aqui. Você é imigrante, você vai morar aqui agora. Não, mas e... Cala a boca. Você vai morar aqui. Ah, mas eu não sei falar. Fica na sua. Você vai morar aqui. O Wi-Fi não pegava, a internet não pegava e eu dentro da salinha tentando falar com a professora e a professora não me entendendo. Então, esses momentos também eu falei, gente, eu vim pra cá para os meus filhos estudarem. O que eu tô fazendo aqui? Um momento que já fiquei muito triste foi que na high school, eu sou uma pessoa, gente, que eu não sou falsa e eu não fico tentando ser amiga de todo mundo. E eu não quero ter pessoas só pra ter pessoas pra passar o tempo. Então, na escola, a minha melhor amiga é a Alissa. A Alissa tava sempre estudando. Então, às vezes no recreio, ela tava estudando. Às vezes eu ia estudar também, mas eu ficava muito sozinha, no canto. E aí E nós brasileiros, acho que a gente é muito intenso, né? Você descobriu que o norte-americano, o estadunidense é frio e não tá nem aí pra você. A gente gosta de abraçar e gosta de amigo. E aqui também faz muita falta pra mim também isso. Ainda mais nos últimos anos, eu não sei, é muita... as pessoas esperam muito de você, do seu futuro. Você tem que saber pra onde você tem que ir pro college, você tem que ter a sua vida toda planejada. E aí é todo mundo meio que fingindo tá bem. Fizemos esse vídeo pra mostrar a realidade e dizer que nem tudo são flores. e que às vezes você vê na internet uma coisa, acha que a vida da pessoa é perfeita, mas assim como você também tem seus momentos pra baixo, nós também temos, todo mundo tem. E é isso, vamos juntos, não vamos desistir, não vamos deixar que nossos momentos de Vou fraqueza... tentar, filha. Eu vou tentar, tô tentando, te juro, te amo. Te amo, mãe. Agora a criança tá chorando. Não desiste não, mãe. Olha, FG, hein? FG no chat, hein? Então, chat, tá com uma carinha de negócio meio mal planejado, não tá não? Que eu tô dando uma olhada no Instagram dela pra ver se tem alguma coisa, mas no Instagram dela tem só umas publi, uns bagulho que... Ela no Pilates, porque, né? Tem que ir pro Pilates. Cuidar da saúde. Importante. Eu vou dar uma olhada no TikTok dela também, pra ver se a gente acha alguma outra coisa lá. Vamos ver se tem mais coisas aqui. Ela repercutindo mais alguma situação aqui. Vamos ver. Muita gente acha que eu sou rica porque eu sou atriz e moro nos Estados Unidos e meio que desmerecem, assim, toda a minha história sem nem saber. Então eu chamei a minha mãe Tô aqui, gente. pra contar um pouco das coisas lá no começo. Minha mãe nasceu e foi criada na Vila Nova Cachoeirinha, periferia de São Paulo. E quando a Gabi nasceu, eu namorava um rapaz, ele era carioca e militar na época. Morava no Rio de Janeiro, né? Morava no Rio de Janeiro.
E eu já queria morar no Rio de Janeiro por conta dos meus avós, que eram cariocas. Então eu tinha esse sonho e resolvi comprar um apartamento e dei 25 mil reais de entrada, na época, 20 anos atrás. E aí, a mulher que tava vendendo o apartamento, Darília, né? Darília Roubou o dinheiro da minha mãe e falou, não quero mais vender o apartamento. desistiu, simplesmente Sumiu. desistiu. A gente botou na justiça, tá Tá 20 até anos hoje. na justiça. 25 mil reais naquela época, convertendo, hoje seria o quê? Muito, um né? terço do Hoje o que apartamento. seria o quê? Muito. Pô, se 25 mil já é muito, imagina 25 mil de 20 anos atrás convertendo pra hoje. É muito mais. Está na justiça até hoje. Minha mãe venceu, só que ainda não ganhou dinheiro. Mais alguma hora vai, né? E eu, E vai tinha, crescendo. eu tinha também uma loja, quando a Gabi nasceu, eu tinha uma loja de De ferragens. vidraceiro, né? E eu A acabei, mãe dela é claramente vendendo meio Narnia Flix das ideias. para duas pessoas da minha família e acabei também ficando sem receber o dinheiro. Depois desses golpes todos, o que aconteceu? Eu fui morar no Rio de Janeiro pagando aluguel. E daí minha mãe me ajudou a comprar um apartamento. E eu arrumei um namorado. E o namorado me deu outro golpe. Engravidei logo na sequência do namoro. Gente, não façam isso. Gente, e eu lembro... Ô mãe, querida mãe da Gabi aí, vamos acordar pra vida? Porque você é o Joseph Klimber da vida real, pô. Só toma golpe, só perde dinheiro. Ô, vamos prestar um pouco mais de atenção aí nas coisas? Eu lembro, né? Porque eu já era um pouquinho mais grandinha. O cara traiu ela enquanto ela tava grávida. Era assim, o caos. Às vezes a própria mulher já ligou e eu atendi, tipo... Eu lembro Foi disso. horrível. Na Ele ficou época. com o meu carro, acabei ficando com o apartamento. E vendia trufa nessa época. Sim, gente, era muito gostoso. Mas também era bem duro. Minha mãe passava madrugada. Bem às vezes duro? Então não era gostoso, pô. A trufa bem dura, pô. Aí não dá. ia a tia Cida, a tia André, né? Não ia algumas Me pessoas te ajudar, ajudar quando sim. era encomenda muito grande. Eu comecei a vender trufa no Hotel do Flamengo com a Gabi, Guilherme e bebês, assim, no carrinho. 2 bebês no A gente carrinho. também ia pro Senac e pra uma escola pública que tinha do lado de casa pra Mário vender. Quintana. Eu e meu irmão, a gente ia junto. E a minha mãe falava assim, se vocês se comportarem, eu vou dar as trufas que sobrarem pra vocês. Só assim, né? Pra criança se comportar. Não, e todo... Daí a Gabi resolveu que queria ser atriz, e daí chegava no Senac, ela apresentava Fazia um os show. monólogos. Ela Fazia um falava, show. eu vou apresentar meus monólogos. E as pessoas ficavam com dó e acabavam comprando muitas trufas. E cada lugar que eu ia pra Gabi Era bonzão esse monólogo, hein? fazer teste, eu levava uma linha de Deus do trufas. Então tinha clientes que eram produtor de elenco, tudo que já comprava. Mano, vida de ator que não é mega famoso, é isso aí, pô. Vida de qualquer artista que não é muito famoso, extremamente famoso, é esse caminho aí. É natural. Natural. E daí chegou um dia que, depois de tanta determinação dela, ela acabou entrando pra novela. Avenida Brasil. E a minha mãe foi convidada pra Vender fazer trufa. trufa pra novela. Eu não sei o que Sim, era, era um uma evento, festa. tipo um casamento que precisava. E muitas das comidas são reais. E aí, quanto se Eu lembra cheguei a a vender quantidade? trufa, acho que eu vendi 100 trufas pra... 100 trufas pra As produção lá. trufas na casquinha do sorvete. É muito gostoso. bonitinho, muito gostoso. Eu fiz a Avenida Brasil, mas tem gente que acha assim, nossa, a pessoa fica rica na primeira novela. O salário é baixo e aí cada novela vai aumentando Era, um acho que pouco. R$2.000 o salário, pra trabalhar o mês inteiro. E a mãe tem que parar meio que de trabalhar É. para ir Levar com a a criança. A criança não pode ir sozinha, é obrigado o pai. Pô, ir. jura? Ah, mas ô chat, aí o Brasil não vai pra frente, pô. Pô, aí você tem que levar a tua filha de 5 anos pra fazer a novela? Ela não pode pegar um ônibus sozinha? Descer na avenida e ir até o estúdio da Globo andando a pé? Ah, não, chat. Pô, onde o mundo vai parar desse jeito, pô? E eu só tinha minha mãe, não tinha um pai e uma mãe. Então não existia esse negócio assim. Então A tia Cida pegava o Guilherme na Ó escola, lá, mais um caso de abandono parental. corria pro Projac com ela e assim foi a gravação. eu lembro que teve um evento de Avenida Brasil que eu não tinha roupa de festa pra ir. Eu não lembro se foi a tia Cida. Tia Cida parcelou um vestido da Pituchinhos É. pra eu conseguir ir na festa apresentável. Curte pra parte 2, senão o vídeo vai ficar parecendo um documentário. Voltamos pra parte 2 da nossa história. E agora ela falou que vai deixar eu falar. Então, gente, ela terminou a Avenida Brasil e a gente continuou na mesma. Eu vendendo trufas e morando no mesmo lugar. Daí ela ficou muito ansiosa, que ela ficou um mês desempregada. Você lembra disso? Sim, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, gente. Desde criancinha. Roeu o dedo todo, foi parar na Miú, no hospital lá perto de casa, por ansiedade. E logo veio o teste de Chiquititas.
Só que, antes do teste Chiquititas, eu tinha sido chamada pra fazer uma peça numa Não levaram a tia Cida pros Estados Unidos por quê? Tia Cida ficou pra trás nessa, né? festa de aniversário, que eu verdade. ia ganhar R$ 300. E eu falei, mãe, eu não posso perder R$ 300, como assim? Pra ir fazer um teste, que eu não sei nem se eu vou passar. Eu ensaindo para a apresentação. E você já ensaiu para alguma apresentação? Eu ensaindo. Exato, só que aí a minha mãe falou, Gabi, mas essa pode ser uma grande oportunidade pra você e você ganhar mais que R$ 300 se você passar. Aí eu comecei a pensar, vi que realmente era verdade, mas fiquei bem triste porque eu já tava ensaiando com o pessoal e tal, né, mãe? Mas daí eu falei, ok, vamos pro teste. Uhum. Vamos pro teste. Até o produtor da peça falou, Gabi, você tem que ir pro teste. Daí, pegamos o nosso carro, fomos pra São Paulo. Quando chegou na linha amarela, o carro pifou. Gente, olha isso, o carro quebrou. Daí tinha um amigo nosso, que é um amiguinho da Gabi na época, o Vitório Gava, que ia pro mesmo teste. A gente ligou pro pai do Vitório e pedimos uma carona. Cheguei lá e eu tinha decorado o texto errado. Me mandaram o texto errado, me mandaram um texto para as crianças mais velhas. Aí eu falei para eles e eles falaram, toma aqui, você precisa fazer este, decore este. Daí ela começou a chorar, falou que não ia conseguir passar no teste. Tinha 8 anos e eu fiquei desesperada, gente. Falou assim, já que você decorou esse teste de crianças mais velhas, vamos ver se você vai conseguir fazer. Sim. E aí, acabou que depois de eu dar o meu piti, eu arrasei no teste. Nos 2 testes, ela fez o mais velho e fez o pra criança mais nova. Sim, eu fiz os 2, gostaram de mim, mandaram eu ficar mais, só que a gente também tava de carona. Então eu É não o podia super talento da Gabi, galera. ficar tão mais. Eu fui ficando até onde eu podia e depois tive que voltar pro Rio. Daí, mais ou menos, depois de uma semana, veio a resposta. O personagem já tinha sido escolhido, mas a Iris Abravanel mandou mudar e colocar ela no lugar. Sim, foi tudo muito assim, de Deus, sabe? Olha, a Iris Abravanel mandou trocar, mandou colocar ela. Olha, essa história tá ganhando contornos. Essa história está ganhando elementos e contornos que a gente aqui do chat, a gente aqui da live já sabe onde é que termina. Não quero me precipitar aqui, então não vou dar minha opinião, falar nada, mas olha, isso aqui tá começando a ganhar alguns... A Iris Abravanel, ela tinha, não, já tinha gente pro papel, a Iris Abravanel mandou tirar e colocar ela, porque ela é muito boa. Gente, toda a nossa história. E daí, bem na mesma E época, tem o Muito de Deus, né? O bingo para o Muito de Deus aí. me ligam da Globo. Juliana, a Gabi foi aprovada para uma novela aqui na Globo, numa novela da 7. Aprovada para fazer a novela Chiquititas e a novela da 7 na Globo. Qual você prefere? Se você for para Chiquititas, a chance de você mudar de vida é maior, porque é muitos anos de novela e o salário era um pouquinho maior. Em vez de 2.000, eram 4.000. Sim. E aí, escolhi. Daí ela catou e falou, mãe, eu vou para Chiquititas. Eu falei, tem certeza? Você vai mudar de casa, vai mudar, vai deixar seus amigos? Porque essa vida é assim, gente. A gente fica se mudando muito. E não muda só a casa, muda de escola, o ciclo, os amigos. A gente tem que largar a mão de muita coisa pra realizar os nossos sonhos. E eu aprendi isso desde bem pequena. Então, quando falou, vai para São Paulo, eu fui pesquisar escolas boas na região. Tem gente que vai falar assim, como assim, pagava 2.000 e pouco de escola? Minha mãe sempre priorizou a escola. A gente tinha um Celta vermelho, quase caindo aos pedaços, mas a gente tinha uma escola boa, porque minha mãe, ela sempre Porque acreditou uma coisa não tem nada a ver com a outra. que os estudos Mudaria podem mudar o a vida da destino, pessoa, né, mãe? Sim. A gente morava na casa da minha avó, nessa época, no quartinho que tinha lá. Ficou nós 3 no mesmo quarto. Mas por quê? Com o objetivo de juntar dinheiro, poder, quando voltasse pro Rio, ter um apartamento um pouco melhor e poder conseguir pagar as contas, né? Sim, E eu né? sem poder trabalhar. Sim, minha mãe sem poder trabalhar, porque nessa época ela teve que realmente parar com as trufas, E porque detalhe, Chiquititas era de segunda a sábado, todos Verdade. os dias depois da escola. que quando eu fui para São Paulo, o pai do Guilherme parou de pagar a pensão. Falou, já estão ricas, não precisamos mais pagar a pensão de R$ 300 pro filho. Não sejam esse pai, gente. Por que a senhora tá Mas rindo? aconteceu muita coisa boa. Por que a senhora tá rindo? A senhora devia xingar o pai da criança. É meio Narniaflix mesmo, hein?
Petitas, Começou né? a aparecer os eventos. Narnia A Energy. gente foi pra, tipo, muitos lugares do Brasil fazendo pocket show, sessão de autógrafos. Acho que, tipo, uma vez eu contei, acho que, tipo, umas 50 cidades diferentes no Brasil. Eu vejo, eu falo, como que eu fazia? Porque às vezes a gente pegava um avião pra voltar e eu ia direto, tipo, pra minha escola. Eu não sei como que eu fazia, tipo, eu Chegava ia... de mala na escola. Chegava com de cada mala na pão escola, amanhecido. tipo, exatamente. E também a rotina da gravação também era escola, vai pra casa rápido, toma banho, almoça, sai, volta à E noite. detalhe, eu sou muito Caxias, então eu não deixava faltar na escola. E o nosso objetivo com esse dinheiro Não é que que a você gente é tava ganhando... Caxias, mãe, é que a senhora pagava 2 contos de escola por mês. Não é questão de ser Caxias, não, pô. Era comprar um apartamento, né, mãe? Sim, E a sim. gente conseguiu. No condomínio da tia Cida, que era um apartamento igualzinho ao nosso, só que com uma piscina. Sim. Ainda tem muita coisa depois disso. Se vocês quiserem saber como que foi pra gente chegar aqui nos Estados Unidos, curte pra parte 3 e comenta aí. Alguém perguntou por que ela não levou tia Cida. Tia Cida é que edita os vídeos, pô. Parte 3 da nossa história. Voltamos pro Rio, quitamos o apartamento e começaram os novos projetos para Gabi. Sim, eu fiz participação na Além do Tempo, na Cara do Pai, fiz Secora, Apocalipse. Porém, Mano, gente, ela, o meu quando salário criança, não... era tipo a Bruna Marquezine da série B, né? Secora, na Cara do Ela tá Pai. meio Bruna Marquezine nessa foto de cima aqui, ó. Uma coisa mais... Ah, e o cachê da Bruna Marquezine tá muito alto. Não tem alguém pra ser sósia da Bruna Marquezine? Aí chamavam ela, entendeu? Secora, Apocalipse. Porém, gente, o meu salário não... Que nem, às vezes eu vejo, não sei quem recebendo 60 mil no mês. Nunca foi o meu caso, nessa época eu tava fazendo No novela. Brasil, Sendo que pagar as despesas. Daí a gente abriu uma empresa, né? Passamos a declarar imposto de renda, tudo como empresárias. Investindo sempre na carreira. Eu lembro que eu fazia canto, violão, atuação, dança, skate, porque é sempre importante a gente aprender coisas novas. Pra quando chegar um papel, falar, precisa disso. Eu Já posso. sabe, já sabe. Carnaval surgiu um teste pra eu falar inglês, né, mãe? Sim, a Valquíria chamou, falou, ela sabe falar Grande inglês? Valquíria. Eu falei, conclusão, fomos investir no inglês. E daí começou a surgir a ideia de, possivelmente, nos mudar para os Estados Unidos para aprender a língua aqui. Sim, mas nunca Entendi. Não tem outra forma, não. Não tem outra forma, não. Você não pode ir lá no Inglês do Zero podcast, ouvir, fazer o curso do Inglês do Zero lá com o Jader. Não tem como. É só indo pra lá. Você só vai aprender se você tiver gastando em dólar. Você não pode entrar aqui no Instagram do Inglês do Zero, não. Começar a seguir, inclusive, você que não segue, siga o Inglês do Zero podcast do Jader. Tá precisando postar mais nesse Instagram também, né, Jader? Vamos postar mais, hein? Então você, ó, entra lá no Inglês do Zero pra aprender a falar inglês sem precisar gastar em dólar. Tenta falar inglês, mas gastando em real. Não tenta mudar pra Califórnia pra aprender a falar inglês, pô. foi uma ideia que a gente falou, vamos. Tinha ali na cabeça e tal. A princípio, a minha mãe tinha falado de se mudar pra Orlando, mas eu falei, mãe, não quero me mudar pra Orlando. Meu sonho é morar na Você Califórnia. até chorou. Eu chorei, eu lembro. Então, indicaram uma escola. Então, pra que mudar pra Orlando, que tem um monte de brasileiro, da comunidade brasileira, que poderia ajudar ela e criar uma mínima rede de apoio que fosse, né? Pra que fazer isso se ela pode mudar pra Califórnia, que é do outro lado, na outra costa dos Estados Unidos, que provavelmente tem muito menos brasileiro? Pra gente, pra Gabi, aplicar pra high school. E eu fui ver como fazia pra tirar o visto de estudante. Sim, aí a gente ficou fazendo os dois no paralelo, porque você tem que aplicar pra escola aqui nos Estados Unidos um ano antes, demora. Eu apliquei pra uma high school de artes, então eu também tinha que mandar a minha audição, sabe? Vídeo atuando, vídeo dançando. E aí minha mãe... Não foi fácil, eu lembro disso. Nossa, Não foi foi um fácil. processo terrível. A gente- Muitas pessoas ajudando pra poder decorar texto, falar inglês muito bom. Eu gravei umas 500 vezes o meu inglês, eu vejo hoje, eu falei, o que é isso? E aí a minha mãe foi vendo quanto que tinha que ter na conta pra poder se mudar nos Estados Unidos e a gente não tinha esse dinheiro. A gente falou, cara, Opa! E aí a gente fez o quê? Não, vamos mesmo assim que Deus vai prover. Eu fiz uma oferta lá pro missionário, pro pastor Silas Malafaia, e Deus vai chegar junto no Pix. como que a gente vai provar pro governo americano que a gente tem isso? Daí a gente começou a vender tudo. Vendemos carro, vendemos Mas era roupa, um Celta, aí não conseguiram muito, não. começamos a fazer brechó, começamos a vender tudo para poder apresentar
Porque quando você tá com visto de estudante, você não pode trabalhar. Então você precisa provar que você consegue ficar sem trabalhar. Eu recebi a aprovação da escola e basicamente, assim, no mesmo tempo, recebi que eu tinha passado pra novela das 6, éramos 6, na Globo. Sim, e foi em junho de 2019 isso. E a escola começaria em setembro e a novela começaria em julho, agosto. A gente conversou na escola e perguntou se eu poderia entrar na metade ao invés de entrar no começo. Sim, no inverno, né? Explicou a situação e tal, e eles concordaram. Aceitaram e ela conseguiu fazer a novela. Que foi uma novela... Ele não é o meu Top, pai. que levou o prêmio de melhor atriz. Foi muito importante para o nosso atual visto hoje, que ela ganhou muitos prêmios. E eu tenho muito orgulho dessa personagem, eu vejo as cenas e eu fico, caraca... Foi o prêmio de melhor atriz ou foram muitos prêmios? Mas, ao mesmo tempo, a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos, estudar e fazer uma high school aqui, era uma coisa que poderia, mais uma vez, mudar a nossa história. Eu fiz a novela e consegui pegar o avião com a minha mãe, com meu irmão e com o meu cachorro na maior doideira. Mas esse vídeo tá muito longo, deixa pra parte 4. Gente, se vocês quiserem mais... Escrevam aí, a gente também pode falar sobre os outros... Se vocês quiserem saber mais, não sei o que falar. Vou só apontar. Parte 4, contando nossa história. Dezembro de 2019, nós gente, mudamos pra Califórnia. Veio eu, minha mãe, meu irmão e meu cachorro. E aí a gente ficou na casa do Pedrinho, né, mãe? Sim, fomos direto pra casa do Pedrinho, onde eles nos recepcionaram muito bem por 10 dias até a gente encontrar o nosso apartamento. Sim, aqui na Califórnia as coisas são muito caras, gente. De verdade, é um dos lugares mais caros. E aí a gente acabou optando em ficar todo mundo... Ô, chat, eu não tô tancando essa história não, chat. 2019 não tinha Google pra pesquisar preço de moradia. Não, porque tinha que... É o sonho, né? Esse sonho tá me parecendo mais um sonho da mãe do que dessa filha, hein? É aquele sonho, sabe, do Neymar pai e Neymar filho? Tá me parecendo o mesmo tipo de sonho. Que elas compartilham do mesmo sonho. E aí a menina vai falando e a mãe só vai fazendo. Só vai fazendo. Não dava pra pesquisar. Não, chegamos, já fomos direto pra casa do Pedrinho. Eu falei, pô, passaram 1 ano na casa do Pedrinho, até se estabilizar, até os 6 meses, 10 dias? Chiquititafá? Tamo com um exemplo de Chiquititafá aqui diante dos nossos olhos, chat. História estranha, mano. Como é que... a Califórnia é um dos lugares mais caros que tem. Você descobriu quando chegou aí. E aí você teve 10 dias pra alugar um negócio. Todo mundo que eu digo é minha família, no apartamento de 1 quarto. Aí, em janeiro, cada um começou a sua escola. Porque a gente se mudou com o visto F1. Minha mãe é F1. Essa mãe é F1 mesmo. Na qual eu tinha o direito de trazer meus 2 filhos como dependentes. Sim, ela tinha que estudar inglês todos os dias. Era todo dia ou quase todo dia? Era todos os dias e era bem traumatizante pra mim, que eu nunca tinha feito inglês na vida e comecei assim numa sala de aula. Sim, e eu também comecei na minha high school de artes, como eu tinha falado pra vocês no outro vídeo que eu passei. E meu irmão também começou a estudar na high school dele, que normalmente a high school aqui, você tem que estudar na high school mais próxima da sua casa. 3 meses depois que a gente começou as aulas, pandemia! E na minha escola, o povo todo de máscara, eu não tava entendendo nada, porque eu não sabia nem falar inglês direito, e aquele povo de máscara. De luva, A mulher... A mulher tava tipo num Big Brother, só que na vida real mesmo, em aberto, assim, ó, em aberto. Não sabe o que tá acontecendo, não vê informação de fora, não chega. Mano do céu, que... no álcool e tal. Daí eu recebi um e-mail da escola falando que ia ficar 1 semana sem aula, até descobrirem o que tava acontecendo. Aí no começo, né, todo mundo fica meio felizinho, sem aula, Mas aí... eu, né, tava me sentindo... Aí, cara, as coisas começaram a ficar bem complicadas. Quando realmente... todo mundo foi pra casa. Foi um momento muito difícil. Aprender online. Mas eu não sabia que tava acontecendo uma pandemia. Aparentemente não, né? Que ela tem internet só pra olhar o zap. Quando você não é inglês fluente, é tipo assim... Péssimo. O que tá acontecendo? Eu não tinha computador na época. A Gabi não tinha mesinha de estudo. Então a gente começou a procurar mesa de estudo pra se adaptar online. E comprar computador para poder estudar foi o caos. E daí ia no mercado, não tinha água, não tinha comida. Além de ser um momento difícil em geral, financeiramente também estava complicado, porque as coisas eram caras, não estávamos conseguindo aproveitar o que a gente veio aqui para fazer. E pessoas aqui bem próximas da gente estavam meio que
incentivando a gente a ir embora pro Brasil. Muita gente não entendia o que podia acontecer e assim, começaram a falar, se eu fosse você, eu ia embora. Mas daí a Gabi ficava arrasada. Eu ficava arrasada. Educação permissiva. Que era o sonho dela estar aqui estudando. Então vamos fazer o sonho dela, né? Não, se é o sonho dela, tamo na bosta, eu não falo inglês, eu não tenho computador, eu não sei me comunicar em outro idioma. A minha filha também tá enfrentando dificuldade, não tem uma mesa de estudo pra pôr online. O outro moleque também tá na merda, que não entende, começou a ter problema na escola, mas não entende o que tá acontecendo, porque não sabe falar inglês também, não sabe o que tá acontecendo, se tá sofrendo bullying, se não tá, se tá tomando bronca, se não tá. Mas é o sonho dela, né? Então, se é o sonho dela, a gente tem que ficar aqui, nesse perrengue, porque é o sonho dela. Voltar pro Brasil, reprogramar o sonho e tentar voltar de novo depois, mais planejado e mais sabendo o que tá fazendo. Não, é o sonho dela. Então, se é o sonho dela, a gente tem que ir até o final. O Gui também ficou bem chateado. A gente falou assim, acho que a gente pode, então, focar no vídeo do YouTube. Começar a fazer vídeo do YouTube. Mais conteúdo. Porque também tava caindo o meu YouTube, gente. Vocês sabem, né? Antes o YouTube era tipo bam, 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 e depois foi caindo. Mas a gente mesmo assim... A minha live tá só crescendo, moça. Eu não sei do que você tá falando. O YouTube foi caindo pra quem? Né? Que planejamento, pelo jeito, já não é tão forte, né? Vou postar numa quantidade maior pra ver se ajudava. Mas não tava dando muito resultado e sem publicidade, sem nada, porque a gente tava aqui. Sim. Então, uma amiga ofereceu que eu podia ajudar ela na entrega de comida e eu fui, no meio da pandemia, começar a entregar comida. Finalmente, durante a pandemia ainda, eu recebi o convite pra fazer Tudo Igual, Só Que Não. Foi uma esperança pra gente. Foi uma esperança, minha primeira série como protagonista. A gente foi pro Brasil, todo mundo, até o cachorro. E alugamos um apartamento pra uma... Ela morando nos Estados Unidos. Aí ela recebeu a protagonista de uma série Disney, aparentemente, no Brasil. Uma amiga minha, ela queria vir morar na Califórnia, então a gente deixou ela morar no nosso apartamento. A gente começou a gravar e as gravações pararam por causa do Covid de novo, porque deu um ápice maior e tal. As pessoas começaram a pegar Covid dentro do elenco, da produção. E detalhe, a gente não sabia se a gente ia conseguir voltar para os Estados Unidos, porque os aeroportos estavam fechados para o retorno. A gente ficou quanto tempo lá? A gente ficou 6 meses. 6 meses. E conseguimos voltar. Só que aconteceu uma coisa muito grave depois, que eu vou contar no próximo vídeo, que tá muito longo esse. Essa aqui manja de fazer gancho, hein? Parte 5 da nossa história, essa parte aqui, traumatizante. Voltamos pra Califórnia, depois da Gabi fazer Tudo Igual, Só Que Não. E resolvemos investir todo o dinheiro... Já desativou os comentários, hein, chat? O dinheiro que ela ganhou na série, num novo visto, pra que Como a é gente que é? pudesse Peraí. Vamos ver. As rainhas do planejamento. Peraí. Calma que tem... Olha essa informação. Parte 5 da nossa história, essa parte aqui, traumatizante. Voltamos pra Califórnia, depois da Gabi fazer Tudo Igual, Só Que Não. E resolvemos investir todo o dinheiro que ela ganhou na série num novo visto, pra que a Palmas para o planejamento. pudesse trabalhar aqui. Porque com um visto de estudante você não pode trabalhar. E a gente tava com medo, né? Vai que aparece uma oportunidade e tem que falar não. Aí a minha mãe começou a falar com advogados. Aí, erradamente, a gente foi pro advogado mais barato. Ficamos pro visto de trabalho, habilidade extraordinária. O1 e O2, minha mãe como empresária. E oxigênio que você respira, porque aparentemente sem ela você também não sabe fazer nada. O advogado falou assim, vocês vão precisar fazer a entrevista. Pra fazer a entrevista, vocês podem ir em qualquer lugar fora do país, Estados Unidos. Sim. Até pra Dubai, ele falou pra minha mãe. Ele falou, pode até pra Dubai. Mas aí eu falei, não posso ir pra Dubai que eu não tenho dinheiro pra isso. Mas vamos pro México, que é aqui do lado. E eu fiquei olhando online e achei uma vaga, assim, do nada. Porque era no meio da pandemia, eu acho que a pessoa deve ter ficado com Covid e cancelou. Eu achei assim, tipo, amanhã na Cidade do México. Eu falei, bora pra Cidade do México. Bora, vamos manter o planejamento sempre em dia. Aí a gente foi, dirigiu 1h30 até Tijuana, que é a divisa. Deixou o carro no aeroporto, pegou o avião e fomos para a Cidade do México. Fizemos a entrevista e voltamos para Tijuana, na qual a gente alugou um apartamentinho, tal, pelo Airbnb, então aproveitamos. Porque a gente tinha que esperar, porque o passaporte ficou na Cidade do México, né? O pessoal ia ter que analisar tudo primeiro e depois devolver pra gente. Normalmente demorava uma semana para ficar pronto. Só que passou uma semana, passou 10 dias e nada. Eu ficava toda hora olhando, porque eu precisava voltar, a gente precisava voltar. Aí, finalmente, apareceu a resposta. Só que não foi uma resposta boa. Foi falando que a gente ia precisar de uma nova entrevista.
E a nova entrevista não estava available, porque estava em pandemia, então estava tudo fechado. Tudo fechado. E o passaporte com eles. Então a gente não poderia voltar pra casa. E agora o que fazer? Meu Deus, catamos Meu e... Deus do céu! Quem roteirizou essa história de vocês? Mano do céu, que... Em nenhum momento elas falaram assim, não, calma, talvez a gente esteja fazendo bosta. Põe o pé no freio e respira. E compramos um novo ticket para... Encontro de fãs em Tijuana. Cala a boca, chat. Nos catamos e compramos um novo ticket para a cidade do México para pegar o tal passaporte. Mas a gente achou que seria fácil, mas chegou lá. Não, eu não achei que seria fácil, não. A gente não tinha agendamento. E você só pode entrar no consulado com agendamento. Eu tive que praticamente invadir o consulado, implorar. Meu Deus! Olha, vocês e a gente, no geral, conhece gente que é merdeira, né? Gente que gosta de fazer bosta. Gente que parece que quando vê uma bosta, fala, nossa, isso aqui tem um potencial de dar errado, vou fazer. Sabe essa galera que parece que procura o erro? Mas essas aqui eu não... Olha, igual essa dupla dinâmica aqui, eu nunca tinha visto não, hein? Pra me E ouvirem. eles são todos sistemáticos. São Assim. E eles muito. são todos sistemáticos no consulado, num órgão importante. E eu, pelo amor de Deus, me escuta. Isso. Isso que tá acontecendo comigo. Preciso voltar pra casa. Meu cachorro ficou em casa. Doente. Tá tudo lá. Eu só preciso do nosso passaporte de volta. Por favor. Tinha gente que cagava. Mas aí tinha gente que falava assim, ó, vai falar com fulano de tal, vai falar com fulano de tal, blá, 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 blá. Aí E eu chorando. no final fizeram um documento pra gente assinar como tava recebendo o passaporte, deram o passaporte de volta e a gente falou, ok, bora pra Tijuana de novo. A gente tava tipo assim, conseguimos, é o final. É. Coitados. Pegamos o voo de novo pra Tijuana, pegamos o carro e vamos embora. Tudo ok. Fomos. E aí é tipo um pedágio, assim. É um Que aí as border. pessoas pedem os seus documentos pra ver se você pode entrar. Daí não Chama fronteira. Eu não sei. É tipo um pedágio. Moça, chama fronteira. E eu não tô nem falando. Ah, tua mãe falou border. Eu tô falando fronteira, moça. Que é em português. O seu idioma. Meu Deus do céu, chat. Na hora que eu entreguei meu passaporte, ele chegou, ele falou, qual é o seu visto? Eu falei, de estudante. Ele, não tem visto de estudante aqui não. Eu falei, como assim, não tem? Um dia desse eu ainda tava pagando, semana passada eu paguei escola ainda. Daí ele falou, não tem visto. Daí mandou a gente pra uma salinha. Essa salinha. Eu tenho pesadelo com essa salinha. Foi horrível, gente. Gritavam com a gente como se a gente fosse bandido. Não foi tratado assim na minha vida. De verdade. Minha querida. Bem-vindo ao mundo. Por que tanta raiva com essa guria? Que exagero. Não, eu não tô com raiva dela. Mas é uma sequência. Você tá assistindo o vídeo desde o começo? Mano, é uma sequência de cagada. Senta! Senta, sit down! Falando com a gente como se a gente estivesse assim, querendo invadir os Estados Unidos. Falando, se eu fosse vocês, eu ia embora pro Brasil. Muito ruim E mesmo. eu já não entendo inglês, aí não entendo muito bem inglês. E eu nervosa, não entendia nada, não escutava nada. Não, ela E não eu entendeu. O cara tá tinha falando que- em português com ela. Ela, não entendo, não compreendo, não hablo chino. E me virar, porque minha mãe não entendia muito e meu irmão não fala. fala. Então eu que tive que dar a cara a tapa. Foi muito ruim mesmo. Você que teve que dar... Mas tava todo mundo passando nessa situação por tua causa. Porque era o teu sonho. Tava todo mundo, né? Vocês estavam presas na salinha de Tijuana porque vocês foram pro México tentar um visto pra você viver teu sonho. Que cara tapa, moça. Eles escoltaram a gente embora, tipo assim, veio um carro seguindo a gente pra Gente gente saiu não dali, entrar é. pra Califórnia. E fomos sentido México novamente. Daí eu parei o carro assim, logo assim, perto do border mesmo, pra pensar o que a gente ia fazer. Daí eu liguei na minha escola de inglês, o Vinícius estava até de folga na época, mas ele falou, Juliana, eu vou tentar te ajudar. Daí ele olhou no sistema e falou, Juliana, seu visto foi cancelado porque você foi aprovada para um novo visto. Falei, meu Deus do céu, então eles estavam certos. E olha, Ai, meu Deus do céu, mano. Vocês acreditam que a polícia de imigração tava certa, chat? uma coisa, depois a gente descobriu que a gente não poderia ter ido em qualquer lugar do mundo. A gente teria que ter voltado pro Brasil pra fazer essa entrevista. Então, o advogado, ele errou com a gente e ele sumiu. Porque durante esse tempo que tava tudo isso A acontecendo, gente ligando, ligou ligando. e eles deram Só a ghost. Gabriele, Better Call Saul. que era a funcionária dele, Se atendia. fosse ele, não tinha dado problema.
Se fosse o Saul Goodman, o advogado, você estaria com seus vestinhos tranquilo. Mas mesmo assim, ela também não sabia muito como ajudar, porque ela não é advogada, ela era, sei lá, assistente dele. Era assistente dele. Daí foi quando uma amiga minha, Tati, falou pra mim, Juliana, eu vou falar com um advogado top aqui, que é o Léo da Raymond, e ele vai te ajudar. Daí eu recebi um direct dele, com o número de telefone dele, falando, liga pra mim. O Léo, ele foi um anjo da nossa vida, porque... Gente, sério, eu tava me sentindo como se não ia ter mais volta, não ia nunca mais poder voltar, não ia poder ver meu cachorro, porque o cachorro tava doente lá. Eu achei que acabou o meu sonho, de fato. E o Léo falou, calma, gente, olha, eu vou ajudar vocês, pode ficar tranquilo. Aí ele falou, vocês têm que voltar pro Brasil, volta o mais rápido possível, compra essa passagem e volta. A gente marca uma nova entrevista pra vocês fazerem lá. E a gente ficou hospedada num hotelzinho bem beira de estrada. Sim, porque não tinha mais dinheiro. A gente não tinha mais coisa guardada, a gente tinha gastado tudo já. Porque é caro, gente. Visto, essas coisas, não é uma coisa baratinha, né? E daí eu comprei o ticket pelo cartão de crédito do Brasil, que eu ainda tinha na época, pra ir pro Brasil fazer a entrevista. E ficamos, acho que se eu não me engano, 2 dias ainda no México. Foi bem ruim. Minha mãe também, ela teve que pagar, acho que foi $600, é mesmo. Pra uma pessoa poder pegar as malas. Atravessar, a pessoa, a Dani na época, uma amiga Dani, ela atravessou o border a pé pra entrar no México, pegar meu carro e voltar para os Estados Unidos. Aí a gente foi finalmente pro aeroporto, depois que a gente comprou a passagem. Tivemos que pagar multas no aeroporto. Por ter ficado ilegal no México. Então, E ela tá rindo, mano, muito bom. A gente também não é mexicano, né? A gente teve que tirar dinheiro de onde não tinha, por causa de tudo isso. Ficamos 35 dias no Brasil. Deu tudo certo a entrevista, porque procure advogados realmente bons, tá? Não vai... Ela falando coisas óbvias, como se fossem novidade. Ela tá chegando no mundo agora, pô, deixa ela. Vai só pelo primeiro preço, que aparece, pelo preço, porque senão você vai acabar gastando mais do que o advogado. Deu tudo certo, a nossa entrevista foi um sucesso, foi maravilhosa. A gente voltou com o nosso visto carimbado. E mais coisas aconteceram. Temos mais histórias por aí. Essa parte Nossa aqui... senhora, chega, não aguento mais. Depois a gente continua vendo. Pra você que achou essa história super verdadeira também, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder os próximos e cola no show do React, próximas datas, aqui no primeiro link da descrição. Sexta-feira eu tô no Hilários VP em São José dos Campos e sábado no Clube do Minhoca. E semana que vem tem Goiânia e Brasília. Tá tudo aqui, ó, no primeiro link da descrição. Você precisa ir no show do React ao vivo. Se você gosta da live, se você gosta dos vídeos que a gente assiste aqui, vai pro show do React ao vivo. A galera do chat que cola no show sabe como é diferente, sabe como é legal. E não tem que ter visto, não tem que ter passaporte. É só comprar o ingresso. Chegou, riu, passou raiva, volta pra tua casa sem ter que parar no pedágio da fronteira.